Livro do Gênesis, capítulo 21, versos 1 até o verso 19. Assim diz a palavra do Senhor. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu luz a um filho, Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de Deus, que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera a luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando esse era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera a luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não se pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada tua descendência. Mas também o filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, e os pôs às costas de Agar, e deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Porém Deus ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, que Deus ouviu a voz do menino aí onde está. Erga-se, levanta o rapaz e segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo Deus os olhos, viu ela um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber o rapaz. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, fala conosco nesse momento, através do teu livro santo. O Senhor conhece, ó Pai, a necessidade de cada coração que está ligado conosco nesse momento. Por isso aplica o teu livro santo às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós meditarmos, os irmãos podem sentar. Os irmãos Emir e Nathalie vão nos conduzir, vão cantar mais um louvor para a glória do Senhor. Aleluia. Deus distribui dons aos seus filhos e Ele tem nos dado a graça de poder escrever canções que exaltem o nome dEle. E essa canção foi escrita por mim há algum tempo atrás e eu estou, depois de alguns anos, ressuscitando-a. Digo isso porque essa canção fala muito ao nosso coração, falou muito tempo ao meu coração, o coração da Nathalie, e eu tenho certeza que ela encaixa perfeitamente ao que será pregado hoje na mensagem. Dá-me tua mão, ó Cristo. Eu prefiro pensar nessa perspectiva de que Deus nos dá a sua mão do que eu pegar a mão dele. Eu sou tão pequeno, seria tão incapaz de alcançar a mão do Senhor se não fosse Ele dar a sua mão para mim. Dá-me tua mão. Eu queria começar cantando pelo refrão. Será que a gente consegue já começar pelo refrão? E aí a gente vem para o...
É muito fácil, se vocês quiserem podem cantar com a gente. Você que está em casa também está convidado, tá bom? Olha o refrão, olha. Ok? 1, 2. Dá-me tua mão, ó Cristo, sei que sem ela não posso vencer. Dá-me tua mão, ó Cristo, sei que estás pronto a me socorrer. Sozinho andei por um vale de dor, pensava, vou desistir. Amigos não sei, nem jamais encontrei um amigo que morresse por mim. Vamos cantar? Refrão. Dá-me tua mão, sei que sem ela não posso vencer. Dá-me tua mão, ó Cristo, sei que estás pronto a me socorrer. Não posso compreender o amor desse amigo que mandou seu filho por mim, se entregar, padecer e por sua graça morrer para salvar o que andava perdido. Dá-me tua mão, sei que sem ela não posso vencer. Dá-me tua mão, ó Cristo, sei que estás pronto a me socorrer. Para vocês agora, vai lá. Dá-me tua mão, ó Cristo, sei que sem ela não posso vencer. Dá-me tua mão, ó Cristo, sei que estás pronto a me socorrer. Sempre estás pronto a me socorrer. Sempre estás pronto a me socorrer. Glória a Deus, amém. Deus abençoe sua vida. O nosso texto, queridos, apresenta um momento de crise na vida de Agar. E nós podemos afirmar com toda segurança que crises não são sinais de derrota, mas sim uma grande oportunidade para experimentarmos o agir de Deus em nossas vidas. O texto da nossa mensagem, versículos 13 e 14, diz assim: Porém Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz. Porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho dessa serva farei uma nação, porquanto é a tua descendência. Havia aqui uma promessa
de Deus, envolvendo Agar e envolvendo seu filho Ismael. E essa passagem, irmãos, nos apresenta o resultado de uma decisão precipitada de Sara com relação à promessa de Deus feita a Abraão. E o tema da nossa mensagem, crises, oportunidades de experimentarmos o agir de Deus em nossas vidas. E vamos ver isso exatamente nessa passagem através da vida de Agar. Então o texto diz que Abraão, obedecendo a Deus e também atendendo ao pedido da sua esposa Sara, ele despede Agar, sua escrava, que o servia tantos anos, e sem direito a nada. Diz o texto que ele apanha alguns pães, apanha o odre de água, e coloca nas costas da sua escrava e diz, ó, tchau. Você está despedida. E era escrava, ela tinha de ir. Ela não tinha direito a nada. Então, isso gera, queridos, na vida dessa mulher, uma série de crises. A cabeça dela começa a rodar. Mas o texto que eu li, os versículos 13 e 14, diz que tudo isso fazia parte de um projeto de Deus na vida daquela mãe e daquele filho Agar e Ismael. Você pode perguntar, pastor, o que é uma crise? Principalmente no contexto que nós vamos estudar. Irmãos, crise é a manifestação súbita de um estado emocional. Quando a pessoa fala, estou em crise, é porque seu emocional não está bem. Ou então ela está com um problema no seu sistema nervoso, e então ela passa a enfrentar um momento crítico, um momento de uma situação aflitiva. Então isso é crise. Nós vemos muitas vezes pessoas em crise. Dia desse recebi um telefonema de uma irmã de outro estado, que foi minha ovelha, ela continua sendo, né? E disse que uma vez ovelha vai ser ovelha sempre. Ela falou, pastor, eu estou precisando de socorro. Eu estou em crise. E eu estou como Elias pedindo a morte. Eu falei, minha irmã, vamos orar primeiro antes da gente poder conversar sobre o seu problema. Vamos ficar na direção do Senhor. É difícil encarar o momento assim. E por mais ou menos uma hora nós estivemos conversando com ela sobre o que a palavra de Deus diz. E o Senhor teve misericórdia daquela serva dele e também de mim como seu servo. E o Senhor a livrou dessa crise. Então, queridos, quais são as crises vividas por Agar, que são relatadas nesse texto que nós acabamos de ler? A primeira crise se chama rejeição. Vejam o que diz o versículo número 9. Diz assim, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho. Então, a primeira crise na vida de Agar foi a rejeição. Irmãos, não existe coisa difícil na nossa vida, tão difícil quanto sermos rejeitados por alguém. E foi exatamente o que aconteceu com Agar. Ela nunca pediu a Sara nem a Abraão para se deitar com Abraão. Ela nunca teve o desejo de ter um filho de Abraão. Ela apenas cumpriu a ordem da sua senhora. Ela era escrava, tinha de obedecer. E ela fez tudo para agradar a sua senhora, que era Sara. E agora Sara não precisa mais. O filho da escrava está caçoando, está fazendo chacota com o filho dela. E ela diz, eu não preciso de você mais.
E ela diz com seu marido: manda embora a escrava. E a rejeita totalmente. E aqui, queridos, a gente começa a pensar na situação nossa nos dias de hoje, por exemplo, como é duro sermos rejeitados. E muitas vezes a rejeição não é por causa do nosso caráter. Muitas vezes por causa da nossa aparência, é por causa da nossa origem e muitas vezes por causa da nossa personalidade. Às vezes a pessoa olha para a gente e fala: ixi, já rejeitou, né? Ao invés de chegar e dar um abraço da gente e falar: mas que coisa boa que você está aqui. Olha para a gente de baixo em cima, de cima embaixo, né? É rejeição. E nós temos um caso com o Senhor Jesus Cristo de alguém que depois se tornou seu discípulo, chamava-se Natanael. Quando ele viu a Jesus pela primeira vez, ele disse assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E mal sabia ele, queridos, que aquela pessoa que ele estava rejeitando era o Verbo encarnado. Mal sabia ele que aquela pessoa que ele estava rejeitando iria morrer por ele na cruz do Calvário, morrer por vocês e por mim, para nos garantir a salvação. Muitas vezes somos rejeitados pela própria família. Outras vezes rejeitados por um grupo de amigos, no trabalho, ou até mesmo na igreja. Me lembro uma vez um irmão veio queixar-se comigo que ele mudou para uma outra cidade e frequentou uma igreja por 2 anos. Ele falou: pastor, ninguém nunca perguntou meu nome. Tive 2 anos na igreja. Isso é rejeição. Foi o que Sara fez com Agar. Falou: rejeita essa serva. Eu não quero mais. Eu não preciso mais. Mas uma coisa, queridos, nós temos no nosso coração. O nosso Senhor, chamado Senhor Jesus Cristo, jamais nos rejeitará. Por quê? Porque Ele nos ama. E Ele quer transformar a nossa vida. Nós temos o exemplo de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos e um fraudador, um corrupto, como dizemos hoje na linguagem de hoje. E ele era rejeitado pela sociedade por causa do seu cargo e por causa do seu amor ao dinheiro. Mas um dia o Senhor Jesus apareceu lá em Jericó. E Zaqueu abriu a sua casa para receber o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus transformou aquela vida. Ele era rejeitado, agora uma vida transformada pela presença gloriosa do Senhor Jesus. Portanto, essa é a primeira crise enfrentada por Agar, a crise da rejeição. Qual seria a segunda crise? Versículo 14 diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-lo nas costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. A segunda crise é ingratidão. Imaginemos assim, a gente trabalha numa empresa por longos anos. E chega um determinado dia, o seu patrão, seu chefe, seu líder, chega para você e fala: você está despedido, sem direito algum. Muitos anos de trabalho. Muitas horas envolvidas naquele trabalho. Muito desgaste da saúde naquele trabalho. E, de repente, você é mandado embora sem qualquer direito. Foi o que aconteceu exatamente com Agar. Quer dizer, ela não era apenas uma prestadora de serviço de Sara. Ela havia feito muito mais do que isto. Ela não era apenas uma preparadora de serviços domésticos, mas ela cedeu o seu próprio corpo
para atender o desejo, a vontade da sua senhora. E agora é despedida apenas com alguns pães e um odre de água. Ingratidão. Nós podemos imaginar, mas Abraão era um homem tão rico. Por que agiu assim, dessa forma? Como ele teve coragem de despedir a mãe do seu filho com apenas alguns pães e um pouco de água? Aquilo tudo estava dentro do plano de Deus. Aquilo tudo era a permissão de Deus, porque Deus ia agir em favor de Agar e em favor de Ismael. Então, queridos, sofrer com ingratidão é muito duro. Sofrer com ingratidão dói. Mas a graça do Senhor nos fortalece. Ela nos desafia a continuar. Tudo posso em Cristo Jesus, que me fortalece. Você está sendo acometido de ingratidão por alguém. Não pare-se em Jesus Cristo. Não deixe a sua vida entrar em crise por causa dessa ingratidão. Tem alguém que jamais se desampara, que é o Senhor Jesus. Quais são as crises de Agar no texto? A primeira crise, nós vimos a rejeição. Rejeita esta serva. A segunda crise, a crise da ingratidão. Despede-a sem direito a nada. Só alguns pães e um odre de água. E a terceira crise, que está no versículo 14, no finalzinho do versículo 14, diz assim: ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. E agora? E agora? Um odre de água nas costas, alguns pães. O que seria de Agar? O que seria do adolescente Ismael? Agar não tinha casa, Agar não tinha emprego, Agar não tinha um marido para sustentá-la, e ela tinha um filho adolescente para cuidar. E agora? Diz o texto que ela saiu andando errante, ou seja, sem qualquer direção para andar, para ir. Ela não sabia o que fazer. Não sabia para onde ir. Ela não tinha para onde ir. Simplesmente o deserto diante dela. E aqui, queridos, eu quero aplicar às nossas vidas, que muitas vezes nós estamos passando por situação semelhante. Muitas vezes as pessoas estão totalmente sem direção. Estão totalmente sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. E quando olha para frente, não vê perspectiva nenhuma de vida, ou seja, um enorme deserto, sem vida, sem fé, sem esperança. Muitas pessoas estão assim. Recebi uma vez no meu gabinete um rapaz. Ele foi enviado por um outro rapaz, um membro da nossa igreja, um diácono que trabalhava junto com ele. E aquele rapaz quis suicidar porque a vida dele não tinha sentido. Um rapaz jovem, bonito. Disse que a vida dele não tinha sentido. Ele havia perdido o pai muito, muito cedo e foi criado pela mãe e pela irmã. Então ele tinha, assim, alguns trejeitos femininos, porque ser criado por mãe e pela irmã. Então, com isso, os colegas começavam a fazer chacota com ele. E ele ficou muito desanimado. Ele chegou e falou para esse diácono nosso, falou: vou suicidar. Minha vida não está valendo nada. Esse diácono falou com ele: antes de você suicidar, converse com o meu pastor. Ah, mas ele vai se interessar por mim? O diácono falou: vai, converse com ele. E eles tiveram essa conversa à noite, eles estavam trabalhando à noite, de 23 às 7 da manhã, no turno da noite. Aí o diácono me ligou e falou: pastor, o senhor pode atender um colega meu amanhã de manhã? Eu falei: posso, perfeitamente. Ele falou: ele vai sair 7 horas da manhã. Eu falei: então,
fala para ele onde é que é a igreja, onde é que é a minha sala, que eu vou estar esperando por ele, 7 horas da manhã, para a gente conversar. E eu vi entrar, queridos, na minha sala, um rapaz todo arrebentado. Arrebentado porque havia trabalhado a noite toda também, né? Estava cansado, com sono. Mas a cabeça dele estava péssima. Ele disse, pastor, minha vida não tem mais sentido. Eu quero suicidar. Eu falei, então me fala um pouquinho da sua vida. Aí ele me contou. Como é que foi a infância dele, a criação dele. E agora meus colegas ficam fazendo chacota comigo, eu não aguento mais isso. Eu quero suicidar. Eu falei, eu tenho para você 2 propostas. Após te ouvir, nós vamos orar antes de fazer 2 propostas para você. Nós vamos orar. Eu ajoelhei, pedi para ele ajoelhar também, nós oramos. Pedimos a direção do Senhor. E a hora que nós levantamos, eu falei, ei, pastor, quais são as propostas? Falei, a primeira é você suicidar mesmo, que sua vida está uma porcaria. Está prestando nada a sua vida mesmo. Se você quer suicidar, eu vou te ajudar. Eu coloco você no meu carro, nós vamos lá no centro, na prefeitura. O segurança lá é meu amigo, eu vou pedir para ele para liberar para a gente entrar na prefeitura. A gente pega o elevador, vai lá no 7º andar, eu te jogo lá de cima. Não vai sobrar nada. Ele falou, mas qual é a segunda? Qual é a segunda alternativa? A primeira ele não gostou muito, né? Eu falei, a segunda é você abrir seu coração, receber Jesus como seu Salvador e Senhor. Aí eu falei, eu quero a segunda. Aí nós oramos, queridos, e ele recebeu Jesus como Salvador e Senhor. E o Senhor me deu a bênção de acompanhá-lo por 2 anos. Fiz o trabalho de discipulado, Jonathan, com ele 2 anos. Toda semana. 1 hora por semana a gente acompanhou junto 2 anos. Eu falei, agora você está liberado. Hoje ele é pastor da Assembleia de Deus, esse rapaz. Então, queridos, muitas vezes a gente fica sem direção na nossa vida. Os acontecimentos desse mundo, muitas vezes nos colocam em situações assim. Então entra em ação nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A pessoa que está sem rumo, Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é o rumo certo para essa pessoa. Por quê? É um caminho que você jamais vai ficar perdido. Porque o Senhor está segurando na sua mão, como os irmãos cantaram aqui. Esse Senhor Jesus está segurando firme na sua mão. E além disso, Ele vai te dar a vida eterna. Portanto, não devemos entrar em atalhos, não devemos desviar do nosso trajeto, porque somente Jesus Cristo tem a direção certa para nos dar. Agar saiu pelo deserto afora sem direção, diz o texto, andando errante. A palavra errante significa sem direção. Então, se alguém que está conosco nesta noite, está passando por essa experiência, ou tem alguém que está perto de você, que está passando por essa experiência, fala com ela que Jesus é o caminho. Não precisa ninguém andar errante. Ninguém ficar desanimado, desistir. Porque Jesus é o caminho. Que nos salva, que nos conduz para a vida eterna. Quais são as crises da vida de Agar? Primeira crise, rejeição. Segunda crise, ingratidão. Terceira crise, falta de direção. E a última crise, escassez. Veja o verso 15 e 16, diz assim: tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, a distância de um tiro de arco. Tiro de arco são 700 metros, tá? Porque dizia:
assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Ou seja, a fonte do seu sustento havia acabado. Como adolescente come bastante, né, os pães acabaram. E a água também acabou. Então chegou a escassez, a falta do alimento e a falta da água. Então nós pensamos, o que restava para ela? Qual seria a saída para ela? Um odre vazio, um filho sedento, um filho com fome. Podemos imaginar um adolescente totalmente desidratado, com sequidão na boca, com os olhos secos também, o corpo tremendo, sem forças para andar. E pedindo, mamãe, me dá um pouquinho de água. Que dureza. Escassez. Uma situação desesperadora para uma mãe. E eu tenho certeza, queridos, que se ela pudesse naquela hora, ela daria a sua vida para conseguir um pouco de água e um pouco de alimento para o seu filho. Então diz o texto, quando ela não tem mais saída, ela coloca Ismael na sombra do arbusto e se retira. Fica 700 metros, olhando para o filho. Ela fala, ele vai morrer, eu não quero estar perto dele na hora que ele morrer. E ficou então olhando de longe. E ela começou a chorar. E ela começou então a chorar. Eu creio que nesse choro, queridos, o texto aqui não diz. Ela lembrou-se do Deus de Abraão. Ela viu quanta coisa Deus havia feito para Abraão, que era o seu amo. Então ela ouve a voz do Senhor falando com ela. Quantas vezes, queridos, nós precisamos de um milagre na nossa vida? Agar precisava de um milagre naquela hora, para salvar seu filho e salvar a si mesmo. Quantas vezes precisamos de um milagre também? A gente não vê saída na nossa vida. Deus diz, eu ouvi a voz do menino. O Senhor está pronto a ouvir a nossa voz também. Por mais difícil que seja o momento que estejamos passando, Ele está pronto a ouvir a nossa voz. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Então, se você precisa de um milagre, busca o Senhor. Clame ao Senhor. Não desista. Não fique desesperado ou desesperada. Não entre em crise. Mas dobre o seu joelho e fale com o Senhor. Enquanto meditava, queridos, nesse texto, me veio à mente muitas mães que hoje estão enfrentando problemas terríveis com seus filhos. Muitas delas têm visto seus filhos serem destruídos pelas drogas, pela violência, pelo alcoolismo e outras coisas mais que o mundo tem aí oferecido e enganado os nossos jovens. E diz o texto que Sara colocou Ismael lá e fugiu. E hoje também vemos muitas mães fugindo. Mudam de cidade para não ver mais seu filho. Outros vão embora até para o exterior para não ver os filhos morrerem. E a gente vê, queridos, o quadro triste aqui da nossa cidade de São Paulo. Muitas vezes pais vêm a Cracolândia procurar seus filhos. Nós vimos aqui. Vemos essa prova aqui na nossa frente, quando a Cracolândia estava aqui. Um dia chegou um casal e eu fui conversar com eles e falaram, a gente veio buscar o nosso filho que está aqui no meio dessa. E eles desceram lá falar com o rapaz. E o rapaz saiu com eles e foi embora.
Mas uma semana depois estavam aqui os pais de novo. Pastor, nosso filho voltou para aqui, nós vamos chamá-lo de novo. E não teve jeito. O rapaz não quis ir para casa mais. Então, muitas mães hoje, muitos pais hoje estão como Agar, de longe, vendo seus filhos morrerem. E como combater, então, essa situação? Através da oração. Só o Senhor pode resolver uma situação dessa, nós não podemos. Só o Senhor pode. Tive a oportunidade também de acompanhar a recuperação de um adolescente. Eu fui procurado pelo tio dele, que era presbítero da igreja, e falou: meu sobrinho está preso, tem 16 anos, e está jurado de morte. E a polícia prendeu ele só para protegê-lo. Falei: tudo bem, vamos trabalhar com ele então. Fomos à delegacia, o delegado era meu amigo. Ele falou: não, pastor, ele está aqui por segurança, porque ele foi jurado de morte e o povo mata mesmo. Aí eu liguei para um pastor, amigo meu, cuja igreja tem um centro de recuperação. Eu falei: você tem uma vaga aí para eu levar um adolescente? Ele falou: tem, pastor, pode trazer. Pode trazer. Eu fui lá à delegacia, conversei com esse adolescente e falei: olha, você não tem saída. Ou você vai para o centro de recuperação ou você vai morrer. Porque você não pode ficar preso aqui, você é menor de idade. Daqui a pouco a polícia vai te soltar e você vai morrer. Ele falou: pastor, pelo amor de Deus, me ajuda, eu quero sim. Falei: então tá bom. E foi uma burocracia muito grande. Claro, a nossa lei tem razão para isto. Até conseguir a liberação daquele menor de idade. Eu precisei assinar um documento como responsável por ele diante da juíza, que era da vara de menor. Ela falou: pastor, o senhor é responsável por esse menino. O senhor topa? Eu falei: topo. Eu falei: qual a chance de menino recuperar? Eu falei: pelo menos 80%. Ele falou: então tá bom. Me deu o documento. Falou: o senhor pode pegar esse menino da delegacia e levar embora. E nós saímos de madrugada. O delegado falou: passa aqui 3 horas da manhã. Porque se passar durante o dia é perigoso vocês serem atacados no caminho. O carro de vocês. Nós entramos no pátio da delegacia 3 horas da manhã, pegamos aquele rapaz, colocamos no carro. O presbítero, a esposa, esse rapaz e eu. E fomos para entregar para esse pastor no centro de recuperação. A mãe apavorada, o pai apavorado, os pais crentes, irmãos da Assembleia de Deus. E o Senhor fez um grande milagre na vida daquele menino. Também hoje é pastor de uma igreja batista. E ele fala: o meu pai é um pastor presbiteriano. Eu sou batista, mas o meu pai é presbiteriano. Então, queridos, muitas vezes nós chegamos numa situação como esta. Desespero. Sem ter o que fazer. Versículo 19 diz assim: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele encheu de água o odre, e deu de beber. Ah, rapaz, que coisa maravilhosa. Fim da crise. Através de quê? Através da ação de Deus. O mesmo Deus que fez Sara engravidar e ter um filho com 90 anos de idade e poder amamentar seu filho, o mesmo Deus estava ali agindo no deserto e atendendo a necessidade daquela mãe, daquele filho, porque ele tinha um plano para eles. Aprendemos com isso, queridos, que Deus tem um plano também para a sua vida, para a minha vida e para a nossa vida. E esse plano vai ser cumprido. Por isso que você não pode desistir. Por isso que você não pode ceder na crise. Porque o nosso Deus é um Deus fiel. E agora então, Agar caminha tranquila com seu filho, sabendo que o Senhor vai providenciar para ela
o sustento necessário para que sigam em frente. Então ela tem a cura completa, principalmente do seu emocional. Você precisa de cura? O Senhor Jesus tem a cura para você. Ele é o nosso poço. Ela precisava de água. Ali estava um poço de água, cavado pelo próprio Deus, porque era deserto, não tinha água. Ela não tinha visto o poço ali, porque o poço não existia. Então o Senhor abriu um poço para ela. E Jesus é o nosso poço, é a nossa fonte de água viva. E agora, em diante, como eu disse, Agar aprendeu a depender de Deus, da graça maravilhosa desse Deus Todo-Poderoso. Crises, oportunidades de experimentarmos o agir de Deus em nossas vidas. Quais são as crises que Agar enfrentou? Primeira, rejeição. Né? Então a gente sabe que é horrível ser rejeitado pelas pessoas. Mas lembre-se que Jesus jamais nos rejeita. Eu procurei 2 versões da Bíblia um pouquinho diferentes da nossa. João 6,37 diz assim: todo aquele que o Pai me dá e vier a mim, e quem vier a mim eu jamais o rejeitarei. E a outra versão diz assim: todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Esse é o nosso Jesus. Esse é o Senhor da nossa igreja, o Senhor da nossa vida, e jamais rejeita alguém. Então, se você se sente rejeitado, corra para os braços de Jesus. A segunda crise que nós vimos, ingratidão. Como dói a ingratidão. Mas lembre-se que Paulo nos ensina em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Se alguém está sendo ingrato com você, corra para Jesus. E Ele vai fortalecer a sua vida. E Ele jamais vai ser ingrato com você. Terceira crise, falta de direção. Ela saiu errante pelo deserto. Você sem rumo, sem direção. Nós temos a direção de Jesus Cristo. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém hoje precisa mais andar sem rumo, andar errante. Porque nós temos Jesus Cristo. E quem anda por ele jamais se perderá. Ele diz assim: eu não jogo ninguém fora. Eu jamais rejeito alguém. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Porque Jesus é o caminho. E a quarta crise que nós vimos é a escassez. Ou seja, acabou o pão, acabou a água. Agora Ismael vai morrer e Agar vai morrer. E ela, por não querer ver seu filho morrer, então ela se afasta 700 metros dele, coloca ele numa sombra e começa a chorar. E Deus diz: eu ouvi o choro. Eu ouvi a voz do menino, diz aqui no texto. Eu creio que Ismael também chorou, porque estava com fome, estava com sede, desesperado. E o Senhor então abriu o poço. E o Senhor providenciou todo o sustento para aquela mãe e para aquele filho. Jesus é aquele que supre a nossa escassez. As pessoas estão com escassez espiritual. Estão com fome e sede. E muitos procuram essa fome e sede saciar nos prazeres do mundo, que são apenas enganos, apenas ilusões. Jesus é o único que pode satisfazer. João capítulo 4, versos 13 e 14 diz assim:
Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Feche seus olhos, vamos orar. E se você tem alguma área da sua vida que precisa, que necessita do agir de Deus, coloque isso diante dele agora em oração. Faça como fez Agar, como fez Ismael. Senhor, estou com fome, Senhor, estou com sede. Senhor, eu vou morrer. E o Senhor vai vir ao seu socorro, ao nosso socorro. Porque assim diz a palavra e assim nós cremos. Pai querido, louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos deu Jesus Cristo. E Ele é a solução para todas as nossas crises. Seja ela qual for, o Senhor Jesus é a solução. Por isso, Pai, o Senhor está agora conhecendo os corações que estão conosco nesta noite, aqui presencialmente, e aqueles que estão conosco pelas redes sociais. Visita, Pai, aquela pessoa que está lá longe da gente aqui, mas ligada conosco pelas redes sociais. Que está precisando de uma cura, precisando de um milagre, precisando de uma restauração, precisando de ter um rumo na vida. Visita, Pai, essa pessoa onde ela estiver, em nome de Jesus. E opera um milagre para a glória do teu nome. Te louvamos, ó Pai, pela tua palavra, por Jesus Cristo e pelo Deus Espírito Santo, que coloca a palavra na nossa vida e que essa palavra venha produzir frutos para a glória do Senhor mesmo. Te adoramos, Pai, em nome do Senhor Jesus.